Fala galera, é exatamente isso. Venho aqui com mais uma aula de matemática, hoje sobre equações de segundo grau. Eu vou ser bastante breve sobre o que vocês precisam saber sobre equações de segundo grau. Vocês vão entender como ela funciona, o que você precisa ter para ser uma equação de segundo grau, o que não pode acontecer com a sua equação de segundo grau, com os seus termos. Você vai aprender a resolver tanto por a fórmula de Bhaskara, que é o mais comum, e também que eu vou falar no final sobre soma e produto, que eu vou demonstrar como que você chega naqueles valores de soma e produto, e vou fazer alguns exemplos também, tanto de equações de segundo grau completas, como também incompletas. Bom, já deixei preparado aqui. Primeiro, começando pelos termos da equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau ela é representada da seguinte forma: ax² mais bx mais c é igual a zero. O que é tudo isso? O a, o b e o c, que eu deixei aqui já pronto aqui embaixo, são os nossos coeficientes. Os coeficientes são: o a ele multiplica sempre o x ao quadrado, o b multiplica o x e o c é o termo independente da nossa equação. Uma regra: o a nunca pode ser zero, então a é sempre diferente de zero. Por quê? Se você colocar o a valendo zero aqui, você vai multiplicar o x² por zero. Você concorda comigo que aqui já ia ser zero? Então, se você tampar essa parte aqui, ficaria bx mais c igual a zero. Então não seria mais uma equação do segundo grau. O que determina o segundo grau é esse x² aqui. Então passaria a ser uma equação de primeiro grau e não é o que interessa a gente aqui. Para manter a regra de ser de segundo grau, não pode ser zero. Bom, eu vou falar mais na próxima aula, que vai ser sobre funções de segundo grau. Eu vou falar um pouco mais sobre o a, sobre o c e sobre o b, que eles têm um papel importante quando você vai montar um gráfico de uma função de segundo grau, que ela é representada por uma parábola. Mas isso a gente vê lá pra frente. Bom, o que vocês precisam saber sobre a fórmula de Bhaskara? O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara ela serve para você encontrar as raízes dessa equação. Ela é de segundo grau, então você vai ter duas raízes. Às vezes raízes iguais, ou reais, às vezes reais diferentes e às vezes imaginárias, que nós não vamos resolver aqui. Nós vamos resolver só para quando você tiver duas raízes reais diferentes ou iguais. Bom, fórmula de Bhaskara ela é representada da seguinte forma. Eu vou deixar só um x e eu explico melhor depois que eu representar. Ela é representada por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse b e esse a são os valores aqui, são os coeficientes da nossa equação de segundo grau que aparecem aqui. O delta, que eu vou representar já aqui embaixo, que eu deixei separado, por regra, ele é b² menos 4ac. Então, você pode analisar separadamente, que fica mais fácil, até para você demonstrar algumas coisas. Eu vou deixar representado separado, mas quando você for resolver, é só você substituir esse valor do delta que você achar aqui dentro da raiz. O que eu vou fazer? Quando você vai descobrir uma raiz, uma das raízes, você tem que fazer uma somando a raiz de delta e outra subtraindo. Então eu vou colocar como x1, x1' e x2'. x1' vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. Lembrando, tudo está sendo dividido pelo 2a. E de duas linhas, o menos. Se aqui é mais ou menos raiz de delta, um é mais, o outro vai ser menos. Então é menos b menos raiz de delta sobre 2a.
Beleza. O que a gente precisa saber sobre teoria é isso. Aqui, quando você tiver os coeficientes, é só você substituir, acha o delta primeiro e já substitui aqui. Lembrando, se o delta der negativo, você já pode considerar que no final sua resolução vai ser aqui uma raiz negativa. Então você já pode considerar que são raízes complexas. Não reais. O que isso significa? Que quando você achar um delta negativo, você já pode parar por aí mesmo e falar que não existe x real. Isso representa não existe x real e a solução ela é vazia. Mas isso eu vou comentar melhor nas funções de segundo grau. Mas então isso daqui que eu coloquei aqui é se o delta for menor que zero. Porque quando você substituir aqui em cima você não vai conseguir resolver. Pelo menos não pela forma normal, com valores reais. Bom, agora eu trouxe dois exemplos de equações incompletas. O que acontece se você tiver uma equação que não tenha um dos termos? Se não tiver o B, se não tiver o C, como que a gente resolve? É bem simples, para falar a verdade. Aqui vocês podem ver, às vezes no exercício ele pode pedir para você mostrar qual que é o coeficiente A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Aqui, ó, vou colocar em vermelho aqui. Qual que é o valor de A? O A é o 3. Ó, A é igual a 3. O B, eu já coloquei que é 0, mas o B deveria estar logo em seguida, que é o termo que está multiplicando o x. Então, B igual a 0. E o C, que é o termo dependente, é 9? Não, é menos 9. Não pode esquecer do sinal. Beleza, agora a gente já sabe quais são os coeficientes. Como que eu vou resolver isso? Você pode simplesmente passar o 9 para o outro lado, ou somar 9 dos dois lados. Ficaria 3x² é igual a 9. Você divide por 3 dos dois lados. Ficaria x² é igual a 3. E agora você tira a raiz. Então, os valores de x são raiz de 3 ou menos raiz de 3. Por quê? Porque se você multiplicar raiz de 3 e colocar ao quadrado, se colocar raiz de 3, menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3, chegaria ao 3. Então você tem que considerar como mais e como menos. Você poderia também tentar jogar na fórmula de Bhaskara. O B seria 0. A gente pode achar o delta. Substituindo no delta, ficaria o B ao quadrado seria 0, né? 0 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é o 3, vezes o C, que é o 9, menos 9, por sinal. Então aqui a gente ia achar um valor positivo, porque é menos com menos aqui, do menos 9, ficaria um valor positivo, que é 108. E você acharia raiz de 108 aqui, sobre 2A, que é o 2 vezes 3, 6. Aí você fatora 108 e assim vai. Você vai achar as duas raízes. Mas eu acho que é bem mais simples de você fazer dessa forma aqui. E a outra, que se você tiver a ausência do C. Vamos de novo analisar cada um dos termos. Qual que é o valor de A, B e de C? O A, vocês concordam comigo que é menos 1? Que está menos x². Então você está multiplicando por menos 1. Menos 1. O B, 4. E o C, 0. Como que eu resolvo isso? Ó,
Você pode colocar, ou você coloca direto na forma de Bhaskara, ou você isola o x. Concorda comigo que menos x² mais 4x é a mesma coisa que x que multiplica menos 1x, que é menos x, mais 4? Isso tudo é igual a zero? Então, as duas raízes aqui vão ser, se você passar isso daqui dividindo, vai ser x igual a zero. Essa é a primeira raiz. E a segunda vai ser analisar isso daqui, só o que está dentro do parênteses. Seria menos x mais 4 é igual a zero. Então, ó, menos x mais 4 é igual a zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque alguns 2 tem que ser zero para dar zero aqui na multiplicação. Você concorda comigo? Se é uma multiplicação de dois termos, que é o x, ou o que está dentro do parênteses tudo aqui, algum dos dois termos tem que ser zero. O que eu estou considerando? O primeiro caso, se esse daqui for zero. E o segundo é o outro valor de x, que seria para esse parênteses aqui. Agora que você tem esse parênteses, você iguala ele a zero, você quer saber se ele fosse zero, quanto seria o valor de x. Menos x mais 4 é igual a zero. Menos x é igual a menos 4. Multiplica por menos 1 dos dois lados, ficaria x é igual a 4. Então, achamos a segunda raiz, que é igual a 4. Vou fazer por Bhaskara aqui do lado, para facilitar também, para vocês verem como que também funciona. Bhaskara. Você tem o valor de A. Primeiro vamos achar o delta. Vamos lá. Delta é igual a B² menos 4AC. Eu aconselho, para quem está começando, está vendo pela primeira vez questão de segundo grau, sempre escrever. Não vai fazer um direto à conta. Coloca o delta, até o professor ver o que você está fazendo, ou o corretor de uma prova, qualquer coisa do tipo. Escreve o delta, escreve o Bhaskara, assim você vai decorando também e guardando na sua cabeça. B², 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica 0. Então, isso aqui, 0. Então, nosso delta é 16, 4 ao quadrado. Agora a gente vai lá no Bhaskara. X é igual a menos b. B é 4, menos 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 16, sobre 2a. 2 que multiplica menos 1. Raiz de 16, 4. Então seria, ó, vou colocar aqui embaixo para ter espaço. Menos 4, mais ou menos 4, sobre menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Raiz de 16, 4. Então ficaria menos 4, mais ou menos 4, dividido por menos 2. Primeira raiz, somando. Menos 4 mais 4, 0. Dividido por menos 2, 0. Segundo caso, menos 4, menos 4, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2, 4. Então, fica aí para vocês verem como funciona das duas maneiras. Eu trouxe alguns outros exemplos, só que de equações de segundo grau completas, para a gente praticar com o Bhaskara. Bom, primeiro caso, x² menos 8x mais 7. Como que a gente começa resolvendo? Se você quiser anotar qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C, você pode, mas para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível. Aqui o A é 1, o B é menos 8 e o C é 7. Então eu vou resolver direto. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B
é menos menos 8, então é 8, mais ou menos raiz de delta que nós vamos ver, sobre 2A, que é 2, 2 vezes 1. Você vai calcular o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, que é menos 8 ao quadrado, 64 também. E o número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Menos 4 vezes a é 1, vezes c é 7, 64 menos 28, que dá 36. Um número bastante fácil de você utilizar. 36. Então aqui a gente substitui raiz de delta por raiz de 36. Raiz de 36, eu já vou cortar aqui e vou colocar que é 6. 6 e 6, 36. Então, nossas raízes aqui. x1, somando primeiro, 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7. Agora, subtraindo, 8 menos 6, 2, 2 dividido por 2, 1. Próximo caso. X ao quadrado menos x menos 20 é igual a 0. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 20. X é igual... vou fazer o delta. Eu sempre faço o delta primeiro, eu estou fazendo aqui o básico para vocês decorarem, mas eu prefiro fazer o delta primeiro. Você já mata, já acha o delta, já vê até se ele é real, se é possível resolver ou não. Então vamos lá, vamos fazer como eu faço sempre. Primeiro o delta. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 20. 4 vezes 20, 80. Negativo, menos com menos, mais. Então mais 80 mais 1, 81. Delta é igual a 81. Agora vamos lá fazer o Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, menos b é menos menos 1 mais 1. Mais ou menos raiz de delta. Qual que é a raiz de 81? 9. 9 dividido por 2 vezes a, que é 1, 2. Então os valores de x1 e x2, tá bem torto aqui, mas x2 e x1, somando primeiro 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. Subtraindo 1 menos 9, menos 8, dividido por 2, menos 4. Último exemplo. X quadrado menos 3x menos 4 é igual a 0. A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a menos 4. Delta. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. Eu já vou colocar o quadrado aqui. 9. Menos 4, que multiplica 1 e que multiplica C menos 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4, 16. 9 mais 16, 25. Beleza, outro número tranquilo de usar. Agora vamos fazer Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos b, menos com menos, mais, então ficaria 3, que é menos b, então o termo já é negativo, fica menos com menos, fica positivo. 3 mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1, que o x é 1 aqui, 2. Isso daqui já vou cortar, raiz de 25, 5.
x uma linha, x duas linhas. X uma linha, eu coloco duas linhas para não colocar um 2 aqui, para não pensar que é o x um quadrado. É uma dica que eu dou, porque já aconteceu comigo de eu confundir e dar maior problema, depois você vê que foi uma besteira. Então, x uma linha e x duas linhas. X uma linha, somando 3 mais 5, 8 dividido por 2, 4. X duas linhas, subtraindo 3 menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Beleza. Vimos alguns exemplos de equação de segundo grau. Agora eu vou falar um pouco sobre soma e produto. Deixei uma folha aqui mais ou menos pronta, só com uma pequena anotação. E eu vou falar um pouco para vocês sobre essa tática de você achar as raízes por soma e produto. O que é a soma e produto? Como o próprio nome já diz, é a soma das raízes ou o produto das raízes. Concorda comigo que a gente achou x1 e x2? Então, como o próprio nome já diz, soma vai ser x1 mais x2, x2 linhas, e o produto vai ser x1 vezes o x duas linhas. Beleza. Eu vou depois demonstrar aqui embaixo, eu já vou passar pra gente aqui o valor direto, mas o que a gente precisa saber? A soma vai ser sempre menos b sobre a. Sim, os coeficientes que a gente tem. E o produto c sobre a. Como isso ajuda a gente? Vamos supor que a gente achou, a gente fez uma, vou pegar um exemplo nosso mesmo, com números bons aqui, deixa eu ver, ó, o nosso, vou até colocar de outra cor aqui, se eu achar a caneta, achei. X ao quadrado menos 8x mais 7 é igual a 0. Nossos termos aqui, ó, vou anotar aqui do lado. O A é 1, o B menos 8 e o C 7. Fazendo soma e produto, que é por regra aqui, que depois eu vou demonstrar para vocês como que você chega nesse valor ou nesse daqui. Se quiser, você pode tentar antes de assistir, que pensar numa forma de achar, deduzir. É bem simples se você parar para pensar, mas eu vou depois demonstrar para vocês com calma. Bom, a gente sabe o coeficiente A, B e C. Por soma e produto, qual é a soma? Menos B. Então fica menos 8 sobre A, que é 1. Então ficaria 8. Menos com menos mais, 8. E o produto seria C sobre A. É 7. Agora nós vamos ter que pensar. Vai ter aqui. Vou fazer de outra cor também. De vinho. Não sei se vai dar para notar muita diferença essa cor aqui, mas tudo bem. Vai ter um valor aqui multiplicando. E outro somando. Um multiplicando ele vai ter que dar 7. E somando ele vai ter que dar 8. Esse é um caso bem simples de você resolver. Mas vamos lá. Que número possível a gente pode ter de somas de dois números para dar 8? 4 mais 4. 7 mais 1. Deixa eu ver até 6 mais 2. Sei lá. 3 mais 5 e assim vai. Mas concorda comigo que na multiplicação, como o 7 já é um número primo, para ter uma multiplicação de dois termos para dar 7, o único número que pode estar multiplicando 7 é o 1. Se fosse dois números pares, por exemplo, seria mais complicado. Você teria que ir pensando na soma e produto. Que
que você tem que pegar um par de números aqui. Vou pegar o 7 e 1. 7 mais 1 dá 8. Beleza, fechou. Mas poderia ser 4 mais 4 também dá 8. Só que aqui é como se tivesse uma chave. Você tem que encaixar aqui e também tem que encaixar aqui, na de cima. Que número que combinações dessas, tanto a soma, se você substituir o valor da soma aqui, o símbolo da soma, por multiplicação, vai dar também para resolver em cima. 4 mais 4, 8. 4 vezes 4 não dá 7. 6 mais 2, 8. 6 vezes 2 não dá 7. 3 mais 5, 8. 3 vezes 5 não dá 7. 7 mais 1, 8. 7 vezes 1, 7. Então, fechou. 1 e 7. 1 e 7. Então, você sabe que as raízes são 1 e 7. Como a gente já tinha resolvido aqui, ó. 1 e 7. Eu, particularmente, uso muito pouco soma e produto. Tem alguns casos que são bem mais simples de resolver com soma e produto. Mas fica a critério de cada um usar. Eu me sinto mais confiante usando Bhaskara, mas o bom de soma e produto é que você ganha tempo, às vezes, na hora de resolver algum tipo de exercício. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração. Aqui eu tenho espaço, eu vou fazer aqui mesmo. Ó. Aqui para um e aqui para outro. Primeiro, como nós vamos achar a soma das raízes? Você concorda comigo que quando você está fazendo Bhaskara, vou fazer aqui em cima para não atrapalhar, você quer achar o Bhaskara, primeiro você vai ter que achar o x1 e o x2. Então ficaria menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quando você vai achar as duas raízes, vai ser x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 linhas, vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Beleza, você sabe que uma raiz é somando delta e outra é subtraindo o raiz de delta. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui é uma demonstração. Então, vocês não têm obrigação de saber, eu acho que é interessante pelo raciocínio, para entender de onde surgiu o soma e produto, mas fica a critério de cada um se querer aprender ou não a soma. Bom, primeiro soma. Se você vai somar as duas raízes, vamos somar as duas raízes então. Menos b mais raiz de delta sobre 2a mais... vou colocar entre parênteses aqui para não gerar confusão. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso que a gente quer resolver. Somando, eles têm a mesma base na fração. 2a menos b com menos b, menos 2b, mais raiz de delta menos raiz de delta, 0. Então, menos b sobre menos 2b sobre 2a. Você pode simplificar mais ainda, corta os dois, né? Divide por 2 em cima e embaixo, ficaria menos b sobre a, que é o que a gente tem aqui em cima. Já a multiplicação ela é um pouco mais complicada, mas também não tem nenhum segredo. Vamos fazer também. Moscou a folha aqui. Agora, produto. Menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Primeiro, se você multiplicar o denominador, ficaria 2a vezes 2a, 4a ao quadrado.
Beleza, primeiro problema resolvido. Agora em cima você faz uma distributiva. Eu vou colocar aqui, representado menos b mais raiz de delta, multiplicando menos b menos raiz de delta. Quando você fazer uma distributiva, primeiro termo pelo primeiro da outra, menos b vezes menos b, b ao quadrado, menos b vezes menos raiz de delta, mais, porque menos com menos dá mais b raiz de delta. Agora o segundo termo, raiz de delta vezes menos b raiz de delta. E o último, raiz de delta vezes menos raiz de delta. Vou puxar aqui. Que vai ser raiz de delta vezes menos raiz de delta menos raiz de delta ao quadrado. Beleza. O que a gente faz agora? Vou colocar aqui o 4a ao quadrado. De cara, vocês podem ver que a gente já pode cortar o b raiz de delta e o menos b raiz de delta. São valores iguais, só que opostos, né? Então ficaria já, só cortando isso já ficaria b ao quadrado. Outra coisa que a gente pode simplificar aqui, menos o raiz de delta ao quadrado. Você sabe que um número está dentro do parênteses. Se você eleva ao quadrado, você coloca ele fora do parênteses. Então ficaria menos delta sobre 4a ao quadrado. O que mais que a gente pode fazer aqui? Você pode agora substituir o valor de delta. Vamos fazer isso então. Já estamos chegando ao final da resolução. B ao quadrado menos, que vai ser o valor do delta, b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Por que eu coloquei o parênteses? Porque tem um símbolo, tem um sinal de menos na frente. Então, você vai ter que... O sinal de menos aqui, ele vai atuar sobre os dois termos dentro do parênteses. Então, você vai primeiro aplicar a distributiva no sinal negativo, vai ficar menos b ao quadrado, e depois aqui vai ficar mais 4ac. Então ficaria b ao quadrado menos b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Agora que a gente já está chegando no final, já b ao quadrado menos b ao quadrado, zero. 4ac sobre 4a ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? A gente simplifica por 4 e corta o a em cima e embaixo. O a ao quadrado fica a e sobra o c em cima, então fica c sobre a. Chegamos ao valor do produto das raízes. Quando você vê a soma e o produto, é isso que ela representa, já é uma simplificação dessa conta da soma e produto das raízes da equação. Bom, o que eu ia passar para vocês hoje é isso. Eu tenho várias coisas que eu vou passar ainda na próxima aula de funções de segundo grau, que eu vou falar um pouco sobre a parábola, sobre eixo de simetria, entre outras coisas interessantes e importantíssimas de saber, que vão ajudar em diversos casos, tanto para Enem, vestibular e faculdade, principalmente quem vai para a área de exatas. É importante saber para encarar cálculo, entre outras coisas. Se você gostou da aula, dá um gostei aqui, se inscreva no canal, que ajuda muito. O gostei ajuda demais, então se puder, agradeço muito. Para o vídeo aparecer como os relacionados e outros, e ajuda a página no geral. E a página do Facebook, que está cada vez crescendo mais e mais, pessoas estão convidando amigos, e eu peço que vocês entrem lá também, www.facebook.com/exatamente isso oficial.
Lá eu posto sempre quando eu estou gravando uma aula, ou eu peço sugestões sobre o canal, como melhorar, ou quando sempre que lanço uma aula nova eu também posto lá, então dá para vocês ficarem por dentro. Obrigado por assistir e até mais. Valeu!